Olá, hoje vamos olhar para a vida e carreira de uma figura multifacetada, não é? Luís Jardim. Músico, produtor e, claro, um rosto conhecido da televisão. Um percurso impressionante, com raízes portuguesas e um palco, mãe, mundial. Uhum. A nossa análise baseia-se no artigo biográfico da Wikipédia. A ideia é mesmo fazer uma exploração desta carreira. Começar na Madeira, claro, ver os primeiros passos em Inglaterra, as colaborações com os gigantes da música e depois a imagem pública cá em Portugal. Ok, vamos lá tentar perceber isto melhor. Sim. E é importante, se calhar, situar logo o início do impacto, certo? Luís Jardim chega ao Reino Unido e destaca-se como percussionista nos anos 70. A fonte fala num estilo latino, que, bem, podemos talvez interpretar como a introdução de ritmos diferentes, mais complexos, talvez, uma energia nova no pop rock da altura. E com a banda Rouge, isto entre 73 e 77, a fonte indica vendas, uau, cerca de 4 milhões de discos. Isso já dá uma ideia da escala, logo ali. Pois, é um número significativo logo de início. E as colaborações com nomes grandes começaram quase logo, não é? A fonte aponta para trabalhos com David Bowie, Rolling Stones, já em 1969. Mas um ponto que me pareceu mesmo interessante foi a tal parceria com o produtor Trevor Horn. Estamos a falar de álbuns que definiram os anos 80. ABC, Frankie Goes to Hollywood. Som, sim. Grace Jones, Seal. Exato. Até que ponto é que a percussão do Jardim foi chave nesse som tão próprio que o Ron ajudou a criar? É uma ótima questão. A fonte não entra em detalhes de estúdio, claro, mas a presença dele em tantos projetos do Ron sugere que havia ali uma química, uma sintonia importante. Aquela capacidade rítmica dele, muito precisa, cheia de energia, deve ter encaixado na perfeição na visão de produção do Ron, que era muitas vezes grandiosa, cheia de camadas, não é? E o que é fascinante aqui, acho eu, é mesmo essa capacidade de saltar entre mundos musicais tão diferentes. A fonte lista bem, é uma variedade incrível. Paul McCartney, Michael Jackson. Michael Jackson. Sim, e digressões de um ano inteiro com a Tina Turner. Uau! E depois George Michael, Diana Ross, Bjork, Elton John, Duran Duran. É quase como ler um quem é quem da música das últimas décadas. Exatamente, é um testemunho de uma versatilidade enorme. Navegar entre pop, rock, eletrónica, soul, sempre com artistas de topo. A lista continua. Billy Idol, Cher, Robbie Williams, Eros Ramazzotti, Nina Hagen, Alejandro Sanz. É mesmo impressionante. E depois, claro, há a ligação a Portugal. A fonte refere a produção de discos para o Rui Veloso, João Pedro Paes e, nos anos 80, colaborações com a cantora Ana e com os Mildos. Exato, essa ponte sempre existiu. Mas, se calhar, para uma geração mais nova em Portugal, a imagem mais forte é outra. A da televisão, claro. Inevitavelmente. A fonte detalha essa longa presença como jurado. Começou no Ídolos, na SIC, não foi? Sim? E depois, muitos anos na TVI, em programas como Uma Canção para Ti e as várias edições de A Tua Cara Não Me É Estranha. Tornou-se mesmo uma figura familiar. E foi essa presença na TV que talvez marcou o capítulo público final de uma vida cheia. A informação biográfica que consultamos registra o nascimento na Madeira, a 4 de julho de 1950, Uhum. e indica o falecimento em Lisboa, precisamente 75 anos depois, a 4 de julho de 2025. Era primo, aliás, do Alberto João Jardim. Sim, essa ligação familiar também é referida. Então, o que é que retiramos disto tudo? Temos a história de um músico madeirense que não só vingou lá fora como percussionista de elite e produtor, trabalhou com estrelas mundiais, mas que também construiu uma segunda carreira muito visível cá em Portugal, na televisão. Pois, se pensarmos no panorama geral, é uma dualidade notável, não é? Conseguir ser uma peça influente nos bastidores da música mundial, reconhecido pelos pares, pela indústria, e ao mesmo tempo tornar-se uma personalidade da televisão super popular no seu próprio país, não é nada comum. Mostra uma capacidade de adaptação e um apelo em áreas muito diferentes. Fica então, se calhar, uma reflexão para quem nos acompanha perante uma carreira tão rica, tão diversa, que vai dos estúdios com lendas da música aos palcos dos concursos de talento cá. O que é que vai definir o legado do Luís Jardim? Será a sua assinatura rítmica, inconfundível, a visão como produtor que ajudou a criar êxitos? Ou será mais imagem pública carismática que conquistou na televisão? Fica a questão.